Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre fibras químicas. Eu sou Felipe Sierpinski, consultor de imagem e estilo, e hoje nós daremos sequência nos entendimentos das fibras químicas sintéticas. Então, assim como as fibras químicas artificiais, as fibras químicas sintéticas possuem características particulares. A primeira delas é que são fibras provenientes da indústria petroquímica. Então, elas são encontradas são produzidas através do petróleo, do benzeno, do propeno ou demais materiais semelhantes. Elas são produzidas em uma escala maior na cadeia produtiva de moda e por um menor custo de produção também. Por isso, elas são muito recorrentes aí no nosso armário. Assim como qualquer outra fibra, elas possuem suas vantagens e desvantagens muito semelhantes às fibras químicas artificiais. Então, como vantagem, nós podemos destacar que elas não amassam, que elas não desbotam, que elas possuem boa resistência aí a longo prazo, né? E possuem também uma secagem rápida. Já como desvantagem, nós podemos citar que elas queimam com maior facilidade por serem provenientes da indústria petroquímica, né, que é um combustível natural, então elas têm essa característica muito peculiar, por isso devem ser levadas algumas atenções a mais aí na hora de passar uma fibra química aí com ferro a baixa temperatura, ou enfim, utilizar aí outros processos para que a gente tenha essa peça alinhada. Dentre as fibras químicas sintéticas mais conhecidas, a primeira delas é o acrílico. O acrílico, ele possui características muito semelhantes às da lã. Então, ele possui uma elasticidade própria do tecido, é um tecido muito leve e é um ótimo isolante térmico, não restringindo seu uso apenas à indústria de moda, mas também tem outros segmentos em cadeias produtivas diferentes. O acrílico, comumente é vendido como lã, por ser muito parecido. A primeira coisa que a gente tem que fazer para diferenciar se o tecido que nós temos no nosso armário é uma lã mesmo ou é um acrílico, é olhar a etiqueta. Caso não tenha essa peça, não tenha mais a etiqueta, um ponto muito curioso que nós sempre destacamos, que é fácil a diferenciação, é que a lã, por ser um tecido natural, ela não cria a famosa bolinha, ou peeling, né, como é chamado. Já o acrílico cria. Então, se você tem uma peça que você comprou achando que era lã, e essa peça criou bolinhas na região do punho, da barra, principalmente por conta do atrito. Tenho uma notícia para te contar. Essa peça não é uma lã verdadeira. Ela é um acrílico. Então, o acrílico possui essas características peculiares. Outra fibra que nós podemos destacar entre as fibras químicas sintéticas é o elastano. O elastano foi desenvolvido pela Dupont e registrado como lycra, né? Então, algumas pessoas conhecem por esse nome também. O elastano, o seu principal uso é dar elasticidade às peças, então tornar essas peças mais justas ao corpo, proporcionar um melhor caimento também, por consequência, né? E o seu uso geralmente é misturado com outra fibra também de origem química e com um percentual muito baixo. Por isso, é comum que nós encontramos o elastano misturado, por exemplo, com poliéster. Então, uma peça 97 poliéster e 3% elastano, porque mesmo que pequena, essa quantidade já é o suficiente aí para dar elasticidade necessária para o tecido. Então, ela é muito resistente aos raios solares e à água salgada do mar. Por isso ela é destinada, o elastano é muito destinado à parte de produção de artigos esportivos aí, de uma forma geral, ou também de moda praia. E a terceira fibra muito encontrada no mercado de origem sintética é o poliéster. Então, o poliéster é produzido através do petróleo e é a fibra que nós encontramos com maior facilidade no mercado de moda. Comparado a outras fibras, o poliéster apresenta aí mais de 50% da produção das fibras químicas, né? E
também possui características específicas, como, por exemplo, o poliéster, além de queimar com muita facilidade, algumas peças podem encolher. Então, se essas peças expostas a uma temperatura maior de 60 graus, né, principalmente em lava e seca, ou ela pode encolher, ou ela pode criar um amassamento ali, ela pode criar um vinco permanente, então fazendo com que essa peça fique deformada. O poliéster também, ele é muito encontrado porque entre as fibras sintéticas aí e as fibras químicas também, é a que tem o menor custo de produção. Então, peças que nós encontramos no mercado a um valor muito baixo, confiram a etiqueta, porque é uma peça que tem poliéster aí envolvido na composição, ou integralmente poliéster, ou com boa porcentagem dessa fibra aí na peça. Seu uso também não se destina apenas à indústria de moda. Ela está presente em edredões, a parte de cama, mesa e banho, e tem os seus custos aí também de produção muito baixos, assim como na cadeia de moda. Essas são as principais fibras aí que nós encontramos de forma química sintética, e na próxima aula nós veremos um pouco mais sobre a aplicação das fibras, tanto químicas artificiais quanto químicas sintéticas.